Eu estou gravando esse vídeo agora para conversar com você sobre os acontecimentos recentes, para entender se você, que é nosso cliente de contabilidade ou que tem uma empresa, se você está entendendo o que é que está vindo pela frente com a reforma tributária que já foi aprovada e está em andamento a regulamentação no Congresso das regras e das alíquotas percentuais dos novos impostos. Primeira coisa que eu preciso saber de você é se você está acompanhando as notícias e se você já tem alguma ideia, alguma noção de como a reforma tributária vai impactar no seu negócio e no seu caixa, porque vai ser uma profunda alteração no modelo de como as empresas apuram seus impostos e como elas se relacionam com o governo e umas com as outras. Então, para os negacionistas de plantão, fica nesse vídeo porque você vai ver que não é algo fantasioso, não adianta esperar que algo aconteça e a reforma seja cancelada, porque assim como aconteceu com a nota fiscal eletrônica, com o SPED, com o E-Social, muita gente estava descrente, achando que aquilo não seria possível, que aquilo não ia dar certo, que isso não vai dar em nada. E não só aconteceu, como nesse exato momento em que nós estamos agora, no ano de 2025, foi o que permitiu que a reforma tributária fosse possível. Todo esse arcabouço tecnológico construído ao longo dos últimos 20 anos permitiu que o governo hoje tivesse uma infraestrutura de transações, de tecnologia, de processo, permitindo aí uma reforma dessa magnitude, que certamente vai se tornar um modelo de arrecadação de impostos para todo o mundo. O Brasil tem um dos sistemas mais complexos de arrecadação de tributos e também muito suscetível a fraudes, E você tem visto nos noticiários fraudes bilionárias com apuração de impostos, justamente porque existem muitas brechas para criminosos cometerem fraudes. Então o governo ele está trabalhando para que as fraudes sejam praticamente zeradas e também para que a arrecadação de impostos seja algo muito mais eficiente do ponto de vista fiscalizatório e do ponto de vista de simplicidade também. Então, o que você está vendo aí na reforma tributária também passa por um processo de simplificação de procedimentos. Como você vai ver, não é algo tão simples inicialmente, mas certamente vai ser algo mais simples do que o que nós temos hoje. Hoje nós temos aí, só de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, mais de 5.000 legislações. É uma para cada município. ICMS, nós temos aí mais de 27 estados legislando sobre esse imposto com regras próprias. Então, uma das principais mudanças vai ser a extinção desses dois tributos, ISS e ICMS, que serão substituídos pelo IBS, aonde você vai recolher um único imposto sobre todas as transações, compras e vendas de mercadorias e serviços. Existe muita guerra fiscal em que empresas, em que cidades e estados dão incentivos fiscais também para que você instale o seu negócio nesses locais, e isso também prejudica, e torna o sistema mais complexo ainda. Isso provavelmente também será resolvido com a nova reforma. Vamos falar agora diretamente do que é a reforma tributária e de como ela impacta diretamente o seu negócio. É importante que você entenda essa realidade, aceite e se prepare, porque ela vai acontecer nos próximos 5 anos. Ela vai começar em 2026, numa fase de teste de preparação prévia, e em 2027 já vai entrar em vigor para a sua empresa, independente se você está no Simples Nacional ou fora dele. Mesmo você que está no MEI também vai ser impactado.
não vai passar absolutamente ninguém, né? Essa reforma é uma reforma dita reforma tributária do consumo, porque ela vai afetar diretamente a transição de bens e serviços. Ela não vai afetar, por exemplo, o imposto de renda, a contribuição social, que são impostos que incidem sobre a renda. Essa reforma incide sobre bens e consumo. Então, ela é parcial dentro do nosso regime tributário. Então, vamos lá. Primeira parte que eu quero trazer para você um destaque super importante de uma novidade, uma inovação super impactante no seu fluxo de caixa e na sua emissão de notas fiscais, chamado Split Payment. Split Payment é um termo em inglês rebuscado, né? Chique, Split Payment, que quer dizer pagamento repartido. Na prática, você vai emitir a nota fiscal e ao pagar essa nota, você já estará pagando também o imposto e o governo, através desse sistema de uma tecnologia de codificação, já vai automaticamente direcionar a parte do imposto que é devida para ele e a parte que é devida ao seu fornecedor, para quem você está fazendo a transação. E uma coisa muito importante nesse sistema novo é que você só vai poder se creditar de impostos que já foram pagos. Por isso o Split Payment é uma inovação tão profunda, porque hoje você recebe o valor da sua nota fiscal, o valor da sua mercadoria, em que você vai pagar o imposto em um outro momento, e ali você tem um tempo para pagar esse imposto ou até mesmo não pagar. Você pode pagar esse imposto no futuro e ficar devendo. Isso é até uma forma de você se financiar recolhendo impostos atrasados. Muita gente faz isso e não tem nada de ilegal até então. Agora você imagina que esse dinheiro ele já vai ser descontado automaticamente de você e você não vai ter mais esse fôlego, esse fluxo de caixa, esses dias a mais que você tinha entre o recebimento e o pagamento do imposto, porque o imposto já vai vir descontado. Isso vai afetar o caixa de muitas empresas e, mais importante de tudo, né, você não vai conseguir mais deixar de pagar impostos. Entenda que o fisco está trazendo uma tecnologia de alta precisão, extremamente avançada, para que você e todos da cadeia produtiva paguem 100% dos seus tributos. Vai ficar praticamente impossível de sonegar e fraudar os créditos, porque isso vai ser validado em tempo real. E você pode estar se perguntando, né? E se o meu fornecedor não pagar a minha parte lá, que gera o direito a crédito? Nesse caso, você tem a opção de recolher esse tributo antecipadamente para poder se creditar e, ao pagar a parte dele, o governo te devolve esse crédito. Parece muito complicado e é de fato, mas é isso que vai acontecer. Você tem como se antecipar isso, tem como se planejar e, com esse novo sistema, o Simples, ele a princípio ficou fora da reforma, porém a forma como você vai passar a gerar crédito para os seus fornecedores é que vai impactar o seu negócio diretamente, porque você, como Simples Nacional, não vai conceder o crédito necessário que aquele seu fornecedor precisa. E aí ele vai ter que optar entre comprar de você ou de uma empresa que não está no Simples Nacional por conta do impacto do crédito tributário na sua precificação final. Uma outra questão é, você estando no Simples, teria que compensar esse crédito abaixando o seu preço. De um jeito ou de outro, isso vai te afetar diretamente e é necessário que você se planeje para que tenha a antecipação da decisão de permanecer no Simples ou não. Para muitos negócios, essas mudanças vão ser tão relevantes que eles vão ter que mudar o regime tributário para continuar competitivos. Então fique atento às mudanças, porque são mudanças importantes e extremamente inovadoras dentro dos negócios, dentro do mundo dos negócios hoje,
no Brasil. Não ache que isso não vai para frente, porque já está acontecendo, já foi aprovada a emenda constitucional, já foi aprovada a lei e já está em regulamentação. Então não tem mais volta, vai acontecer. Bom, uma outra coisa muito importante que você precisa ter em mente é que a emissão da nota fiscal é o arcabouço tecnológico que vai permitir com que tudo isso aconteça. Então você que está acostumado a não emitir todas as notas fiscais para suas transações, que você está acostumado a comprar sem nota fiscal ou emitir meia nota, tudo isso não será mais possível, não será mais viável dentro desse novo regime tributário. Resumindo, vai ficar praticamente impossível sonegar nesse país, que já tem uma carga tributária altíssima e agora vai ter uma fiscalização rigorosíssima também para obrigar a todos a se enquadrarem sem que seja possível cometer fraudes tributárias, gerar créditos com empresas fantasmas, como é muito comum. A Receita Federal está se blindando, né, contra toda essa sistemática hoje fraudulenta que existe no nosso sistema tributário, que inclusive, né, quem paga essa conta é você, contribuinte, é você que está ali trabalhando honestamente, comprando e vendendo com nota, que está pagando seus impostos em dia, porque essa fraude gera um rombo enorme no governo. E o governo só tem uma fonte de arrecadação que chama-se imposto. E alguém tem que pagar essa conta. Então, essa nova sistemática, ela vai fechar essa porta que hoje gera um prejuízo enorme para o governo. E se tudo der certo e o governo fizer um bom trabalho, né, que a gente sempre tem esperança e espera que faça, isso vai aliviar um pouco também esse buraco, né, que nós somos obrigados a cobrir por conta das fraudes, né? Uma coisa importante também, dentro de tudo isso que nós estamos falando, o governo diz que não criou novos impostos, né, não está inovando, ele está só substituindo, está simplificando, o que não é verdade, porque sim está tendo a criação de novos tributos sobre transações que não eram tributadas, como por exemplo os aluguéis de pessoas físicas, né, que não eram tributadas pelo ISS nem pelo ICMS, e existem regras específicas que podem sim tributar o seu aluguel como pessoa física. A partir de um determinado momento vai tributar o IBS e a CBS, que são os novos impostos trazidos, né, pela reforma tributária. Então sim está tendo criação de novos tributos e além disso o governo alega também que está reduzindo a carga tributária, que hoje está em torno aí de 35% a 40%, né, sobre toda a produção, e que ela está trazendo ou quer trazer para algo em torno de 28%, fazendo aí uma redução de alíquota. Isso realmente terá que ser acompanhado de perto, porque ainda tem muita água para rolar, mas a gente entende também que a simplicidade que a reforma vai trazer já vai ser uma grande conquista para o nosso regime tributário e para o mundo dos negócios, né? Para o mundo dos negócios ficar mais saudável, para que a gente possa ter ambientes melhores para fazer negócio. Isso vai ser um ponto muito positivo. O ponto negativo é que você vai ter impacto no seu fluxo de caixa, vai ter impactos na sua operação. Por um lado, tem empresas aí que hoje tem um departamento fiscal, né, tributário enorme, porque é tão complexo que ele precisa de uma quantidade tão grande de colaboradores especializados em tributos que isso aumenta muito o custo das empresas. Então, um ponto positivo é que você vai ter uma simplificação do sistema e provavelmente boa parte desses profissionais, dessa infraestrutura tributária, não será mais necessária. E isso talvez reduza o custo operacional, principalmente dos grandes negócios. Dito isso, eu quero aqui te fazer um convite a entrar em contato aí conosco para que você possa entender como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Se você é nosso cliente, te convido para a gente fazer um planejamento tributário, para a gente entrar na sua operação,
analisar como é feito hoje a sua emissão de nota fiscal, como é que está o seu compliance, o seu enquadramento, né, dentro das normas, porque isso vai fazer total diferença. O ICMS-ST vai acabar, o que é uma notícia muito boa, né, porque isso deixa muito empresário com o cabelo em pé. Então, nós também vamos ter coisas boas, né? Vamos olhar tudo por um lado positivo, teremos coisas boas e teremos coisas desafiadoras, né? A tecnologia vai ser um marco aí que vai permitir com que tudo isso aconteça. O sistema de nota fiscal, por exemplo, que hoje, nota fiscal de serviço, né? Cada município tem o seu próprio sistema. Isso também vai acabar, já está acabando a partir de janeiro de 2027. Existirá um único portal federal onde todas as empresas de serviço farão a emissão da sua nota fiscal num ambiente único. Então, são hoje mais de 5 mil sistemas, mais de 5 mil municípios, cada um com a sua própria legislação. Isso vai ser unificado em um único portal para emissão da nota fiscal, como já está acontecendo com o microempreendedor individual, por exemplo. Então, veja que nesse cenário em que você tem uma mudança tecnológica, uma mudança de normas, uma mudança tributária dessa profundidade, os negócios terão que se adaptar do pequeno ao grande, principalmente se você é uma empresa que vende para outras empresas. Você vai ter que ter uma atenção redobrada, porque quem está no início e no meio da cadeia produtiva serão os mais impactados, porque isso vai fazer total diferença no seu fluxo de caixa e na forma como você apura e paga tributos. Bom, importante também trazer aqui, para quem tem imóveis, né, tem se ouvido falar muito, né, sobre a questão das holdings patrimoniais, muitos clientes querendo entender: Moisés, como é que vai ficar meu aluguel agora? Como é que eu faço? Vale a pena montar uma holding? Não vale a pena montar uma holding? Isso exige uma análise individualizada de cada caso, porque as holdings patrimoniais elas têm diversas funções dentro da sua criação. Uma delas é, sim, pagar menos impostos sobre rendimentos de aluguel, porque a tributação na pessoa jurídica do aluguel é menor do que na pessoa física, a princípio, tá? E também tem a questão sucessória. Então, se o seu objetivo é pagar menos impostos sobre aluguéis e já organizar a sucessão desse patrimônio, a holding pode ser um excelente instrumento para isso. A holding nada mais é do que uma empresa, né? Holding vem do termo abraçar, onde você coloca bens debaixo daquele guarda-chuva, daquele CNPJ, daquela personalidade jurídica, que ela é diferente da personalidade dos proprietários, dos sócios, e esse CNPJ passa a ser proprietário desse conjunto de imóveis, sujeito a regras de uma empresa, tanto no pagamento de impostos quanto na gestão da transferência dessa propriedade. E aí hoje tem muita gente ouvindo falar e querendo montar holding, tem muita gente que já montou a holding, né? Se você tem uma quantidade expressiva aí de imóveis com valores elevados, além de muitos imóveis também com valores elevados, você tem filho, você tem nora, genro, você tem famílias, netos, e aí você quer organizar o seu patrimônio e, entre aspas, né, protegê-lo da melhor forma possível. Você pode ter várias empresas que podem receber processos trabalhistas, podem receber processos por falhas ou questões de consumo e relação de consumo, e você quer proteger o seu patrimônio para que você não tenha ele sacrificado, né, diante de um credor, por exemplo. E aí você cria a holding, que é esse instrumento jurídico, né, de transferência patrimonial da pessoa física para uma empresa, e os donos dessa empresa são os cotistas. E dentro dessa empresa você consegue ditar as regras sucessórias, né? Quem é que pode entrar ali? Em caso de falecimento de algum dos participantes, dos sócios,
para onde vai essas cotas, entre outras inúmeras possibilidades jurídicas, legais, em que você pode organizar esse instrumento chamado contrato social, ditando as regras da gestão desse patrimônio, né, e da sucessão em caso de entrada ou saída de algum dos sócios. Dentro da reforma tributária, há mudanças importantes dentro desse cenário de aluguéis, porque está sendo criado o IBS e o CBS, que são os dois impostos que estão sendo criados pela reforma tributária, que vai ser genericamente falando chamado de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. É um modelo internacional que já é utilizado em vários países, não é uma novidade brasileira, mas esse imposto hoje ele não incide em determinadas transações, como por exemplo os aluguéis. Hoje, quando você fatura um aluguel na pessoa física, você paga somente o imposto de renda. Isso não mudou, nem vai mudar por enquanto. Quando você fatura na empresa, você paga 4 impostos dentro da empresa: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E você não paga nem ISS, Imposto sobre Serviço, e você não paga o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né, que incide sobre a circulação de bens, mercadorias e serviços de telecomunicação. Então, dentro desse cenário, criou-se o IBS e o CBS, que substituem o ICMS e o ISS, e você também vai ter incidência desses dois impostos sobre os aluguéis. Então, criou-se sim nova tributação, ao contrário do que o governo alega, principalmente sobre os aluguéis. Tudo bem que tem regras específicas, né? Se você tem menos de 3 imóveis e se o conjunto desses imóveis não gera mais do que 240 mil ano de aluguéis, você vai ficar isento desses impostos. Vai continuar pagando imposto de renda, mas vai ficar isento de pagar o IBS e o CBS. Então, se você ultrapassar esses limites, 240 mil ano em 3 imóveis, você vai estar sujeito a pagar um novo imposto sobre os seus rendimentos, que antes não era devido, ou melhor, não existia. Então, sim, o governo criou novos impostos, ao contrário do que ele disse em nota à imprensa. Então, meu amigo, minha amiga, que me assistiu até agora, quero dizer para você que é uma realidade, já está batendo as portas. O momento é agora para você se antecipar, entender, planejar essa transição para o seu negócio. Janeiro é a janela para você fazer mudanças de regime tributário. Uma vez que você optou em permanecer no Simples, por exemplo, ou sair do Simples, ou entrar no Simples, ele vale para todo o ano calendário. E aí, se você fez uma opção errada, inadequada, isso pode acarretar em aumento da sua carga tributária. E, obviamente, isso vai impactar no seu resultado, na gestão da sua empresa, no seu fluxo de caixa e também no seu lucro, principalmente, que é o grande fim, né, o grande objetivo das empresas. Então, é necessário que você entenda que ano que vem, 2026, a reforma tributária entrará em vigor e em 2027 ela começará para valer, e isso será para todos os negócios. Teremos um período aí de transição, né, que tem toda um regramento, né, de transição, de aumento de alíquotas, diminuição dos demais impostos que vão sair, né, do pagamento das empresas, como é o PIS e o COFINS, né, que foram substituídos pela CBS, e tem o ISS e o CMS, que serão substituídos pelo IBS. Isso vai ser gradativo, temos um calendário, um cronograma, que mais ou menos deve durar aí até 2032, 33, essa mudança completa, mas dizem que a reforma mesmo, ela só vai ser plenamente concluída em muitos anos aí, 50 anos ou algo assim, porque é uma transição muito profunda e vai impactar diretamente na vida e na forma como as pessoas fazem negócio. Então, fica aqui o meu convite a você para entrar em contato conosco, a Dário Alves Contabilidade, agendar uma ligação comigo, Moisés Dário Alves. Eu sou contador há mais de 20 anos, venho acompanhando
toda essa transição que nós tivemos, por exemplo, na criação do Simples, do novo Simples, né? Ou chamado Super Simples em 2006. Também houve mudanças importantes na lei trabalhista nos últimos anos. Na implantação da social, eu, como contador, a gente atua diretamente nessas plataformas governamentais e a gente vem acompanhando toda essa transação tecnológica, a extinção do papel, como você pode ver aqui na minha mesa. Eu não tenho mais papéis hoje, eu tenho um scanner e uma impressora. Eu imprimo um documento para entregar ao meu cliente quando ele está aqui presencialmente e quando ele traz uma folha, um papel, eu digitalizo e devolvo o papel para ele. Então nós acompanhamos e surfamos essa onda da transição do analógico para o digital em todas as suas frentes. A criação do Pix, por exemplo, a criação do Gov, que possibilitou aí a assinatura digital universalmente acessível a todos, né, com validade jurídica. É um certificado digital gratuito, praticamente, que o governo criou, especialmente na época da pandemia. Muitos serviços, né, que estavam em curso de se digitalizar foram empurrados, né, durante a pandemia para que nós tenhamos acesso a esses serviços de forma totalmente online. Hoje eu praticamente não compareço mais pessoalmente em nenhum órgão público. Antigamente a gente tinha que agendar muitos atendimentos na Receita Federal, nas prefeituras, no Estado. Hoje não há mais necessidade porque é tudo feito de forma online, digital, desde a pandemia, e isso não tem mais volta. O governo tem acesso a todas as notas fiscais de venda e a todas as notas fiscais de compras. Portanto, ele consegue cruzar muitas informações e ele consegue enxergar também a sua movimentação de contas, seu volume de transações bancárias. Ele consegue enxergar patrimônio que você compra ou vende como imóveis. Ele consegue enxergar a compra de automóveis, como carros que você compra, moto, viagens que você faz, fatura do cartão, está tudo rastreado. E com a entrada em vigor da reforma tributária, da forma como ela foi projetada, vai ser praticamente impossível você, como empresa, sonegar imposto ou deixar de pagar imposto ou atrasar o seu imposto. Então, é importante que os pessimistas, os céticos, que acham que isso não vai dar em nada, que acham que é só uma conversinha, que ano que vem tem eleição, que é só para assustar os contribuintes. Meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar, né, a assistir aí alguns conteúdos para você entender o que é que está vindo por aí e aceitar essa realidade, porque não terá volta. É uma tecnologia sofisticada de tributação que vai fazer com que você precise se adaptar. Não há mais volta sobre isso. Meu amigo e minha amiga que chegou até aqui, eu agradeço a sua audiência. Obrigado por nos assistir, a bater esse bate-papo conosco. Outros conteúdos certamente virão quando tivermos informações mais relevantes, mais concretas sobre a reforma tributária. Está tendo uma enxurrada de conteúdos sendo produzido por diversos contadores, influencers, muita fake news, né, muitas mentiras, muitos exageros de fato. Mas fique atento porque também tem gente séria, né, e você tem canais confiáveis para se informar, para se nutrir, né, de informações sérias e se preparar, porque você vai continuar tendo o seu negócio, vai continuar vivendo no Brasil e vai continuar tendo que se sujeitar às normas e regras do país, que concordemos ou não, infelizmente são para todos, né? O que o governo faz com o dinheiro que ele arrecada, a forma como ele faz a gestão, a forma como os políticos se relacionam com tudo isso, né? Infelizmente é algo que não podemos controlar e nem sempre tem pessoas honestas à frente do poder, fazendo um bom trabalho e retribuindo, né, essa contribuição chamada imposto para a nossa sociedade. Infelizmente essa é uma realidade, temos um país com um alto índice de corrupção, de desvio de dinheiro público, desperdício, ineficiência, né? E a forma como ele encontra de compensar
é cobrando mais de você, porque essa é a fonte de renda dele. Então ele se endivida, ele gasta e ele cobra mais impostos para arrecadar mais e alimentar essa máquina de desvio, de roubo, né, e de corrupção. Infelizmente, esse é o sistema em que a gente está. Para mudar isso, eu não vejo uma luz no fim do túnel nos próximos anos, a não ser que haja uma mudança muito profunda na ordem global, o que aí eu sou um cético também. Então, o melhor que nós podemos fazer é a nossa parte, se enquadrar, se encaixar e também buscar, se for o caso, se envolver mais com política, cobrar mais dos nossos governantes, mesmo se você não tenha votado nele ou nos que você votou, mas talvez seja uma forma da gente mudar esse jogo, né? E se envolver mais, porque hoje o governo e os políticos, eles fazem o que eles querem enquanto o povo está totalmente distraído, né? Com redes sociais, futebol e etc. Então, a gente vive num país difícil de você acreditar, né, nos políticos. Isso faz com que muitos empresários, infelizmente, acabem não querendo pagar impostos, porque de fato, né, não veio um retorno desse dinheiro, é só escândalo, corrupção, e aí de fato é um dinheiro que ele entende que não é devido, né, ser pago. Com isso acabam caindo nessa armadilha da sonegação, infelizmente. Então também fica aqui o meu alerta, né, para você, que isso é um outro problema e que nós temos que fazer a nossa parte, concordando ou não, nós estamos sujeitos à legislação do país em que nós vivemos e que a gente possa construí-lo de maneira melhor. A gente sabe que o empreendedor hoje é sim um herói. O empreendedor brasileiro hoje, ele resiste, ele empreende com muito risco, com insegurança jurídica, com uma base de oferta de mão de obra escassa, com nossa educação, nosso sistema educacional péssimo, né? A gente tem hoje uma dificuldade enorme de encontrar mão de obra qualificada para trabalhar, gente honesta também. Então a gente entende que os desafios são muitos dentro do nosso mundo empresarial, dentro do empreendedorismo. Por isso a gente tem que contar com o apoio de pessoas que podem trazer para nós um fortalecimento, né? Trazendo soluções, trazendo apoio, trazendo novas possibilidades de crescimento, porque de fato o governo ele só depena, né, um empreendedor brasileiro, e a gente entende também que o nosso sistema, nossa educação, nossa cultura também não colabora, porque é muito difícil hoje a educação no Brasil, não há estudo, né? O sistema educacional público é de péssima qualidade, o privado é bom e por isso é caro, e isso restringe o acesso a uma educação de qualidade a poucas pessoas. Infelizmente, essa é a nossa realidade, então vamos ter que lutar, né, da melhor forma possível para superar esses desafios, crescer e construir um Brasil e um futuro melhor para todos nós. Empresário, você que acha que é difícil trocar de assessoria contábil, eu estou aqui para te explicar que trocar de contador hoje é rápido, é fácil, é acessível, e nós aqui na Dário Alves cuidamos de todo o processo para você, desde as orientações quanto ao processo em relação à comunicação com seu antigo contador, quanto às tratativas de troca de informações, documentos. Nós cuidamos de todo o processo, do início ao fim, de maneira leve, rápida e 100% digital, sem que você tenha que se envolver ou se preocupar com qualquer coisa nesse tocante. Hoje a contabilidade está 100% digital e com senhas, certificados digitais e procurações. Nós cuidamos de toda a parte da contabilidade, da tributação e da sua folha de pagamento, com toda a segurança e eficiência que você precisa na gestão do seu negócio. Você hoje não precisa mais penalizar o seu negócio com uma assessoria contábil ineficiente, arcaica, que não construiu junto com você soluções para as suas necessidades que um contador pode trazer, e com isso você penaliza o seu negócio
muitas vezes tem uma amizade envolvida com o seu contador e ela tem que continuar, porque às vezes você tem anos de relacionamento, já construiu uma história e isso gerou uma amizade, então a gente valoriza isso e entende, porém está na hora de você tomar uma decisão e buscar uma assessoria contábil como a nossa, na Dário Alves Contabilidade, em que nós te ajudamos na gestão do seu negócio, trazendo soluções que você não encontra em qualquer lugar. Como, por exemplo, nós aqui ajudamos você a recrutar uma pessoa para a tua empresa, isso em todo o Brasil. Nós atuamos sendo o RH da sua empresa, porque muitas vezes você perde muito tempo fazendo entrevistas com perfis que não são adequados para a posição que você deseja. Você leva tempo analisando currículos que você não sabe o que fazer ali, como fazer análise. E você acaba tendo indicações de pessoas que não têm perfil para trabalhar no teu negócio. Isso atrasa a tua empresa, a tua operação, prejudica o teu resultado, gera um turnover no teu negócio, gerando rescisões, encargos muito altos, prejudicando sua rentabilidade e o tracionamento do seu negócio. Então a gente tem essa solução aqui para você, que a gente faz um processo seletivo diferente, extremamente profissional, te entrega candidatos dentro do perfil que você precisa e com isso a gente aumenta o índice de assertividade de contratações, reduzindo o seu custo e melhorando a eficiência operacional do seu negócio. Além disso, nós também desenvolvemos aqui uma assessoria contábil e financeira, onde nós ajudamos você a apurar os números reais do seu negócio, a enxergar o seu resultado com clareza, desenvolvendo indicadores para que você possa saber o que é que está influenciando no lucro ou no prejuízo e poder com isso tomar ações mais estratégicas que vão fazer a diferença no seu resultado, criar ações de marketing, criar mais relacionamentos com determinados perfis de clientes que você às vezes não estava vendo o tamanho da importância daquele cliente na tua carteira. Então nós trazemos para você uma inteligência tributária, fiscal, contábil e financeira. Isso vai trazer para você muito mais clareza, te ajudando a trabalhar para crescimento e para aumentar também a sua qualidade de vida. Isso tudo é muito diferenciado para um escritório de contabilidade que está pronto para ajudar você em todas essas frentes, né? Nós também fazemos aqui, por exemplo, planejamento tributário, para entender se o seu regime tributário é o mais adequado para o seu momento, para o momento do seu negócio. Então a gente faz um acompanhamento muito próximo, fazendo análise e, obviamente, tomando decisões junto com você para melhorar a sua eficiência fiscal e isso vai impactar diretamente no teu resultado, no teu caixa e também no teu lucro, obviamente. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar a entrar em contato conosco, bater um papo, entender como funciona essa transição de contador para que você tome essa decisão de maneira segura, de maneira consciente, né? E possa experimentar, respirar esse ar puro de um escritório inteligente, de um escritório que vai trazer para você e para o seu negócio um apoio na gestão e uma eficiência e uma inteligência muito superior em termos de tomada de decisões. Porque a gente sabe que no Brasil empreender é um desafio enorme, nós estamos sujeitos a muitos desafios, né, de pessoal, impostos, burocracias, uma carga tributária altíssima, um governo que não ajuda a gente em praticamente nada, pelo contrário. Então, nós, como contadores, entendemos que compete a nós trazer para os nossos clientes que viviam reclamando muito, né, da falta de apoio, da dificuldade de contratação de pessoas, da dificuldade de fazer a gestão financeira do seu negócio. Nós desenvolvemos soluções para ajudar esses clientes e esses empresários em todas essas frentes e isso tem gerado resultados incríveis, como você pode ver aí nos nossos depoimentos gravados aí no YouTube. Tem uma playlist só de depoimentos de clientes satisfeitos
Temos também aí mais de 160 avaliações no Google Meu Negócio e lá você pode perceber o depoimento dessas pessoas, desses empresários que estão espalhados em todo o Brasil, do que eles estão experienciando na nossa assessoria contábil, o grau de satisfação deles e como nós ajudamos eles a resolver problemas difíceis que eles vinham tendo muita dificuldade e nós trouxemos soluções que trouxeram para eles mais qualidade de vida, mais leveza e mais inteligência no seu negócio, para que eles possam cuidar melhor do que realmente importa, que é a sua empresa e a sua família. Então, meu amigo, minha amiga, não perca mais tempo. Nós somos a Dário Alves Contabilidade. Eu sou Moisés Dário Alves e sou um contador com mais de 20 anos de atuação no mercado. O nosso escritório, a Dário Alves Contabilidade, já está há 50 anos no mercado, atendendo em todo o Brasil e levando para os nossos clientes toda essa nossa excelência em serviços contábeis, trazendo tranquilidade, trazendo leveza e principalmente segurança e performance para os nossos clientes que apostaram e investiram nesse nosso sistema, nesse nosso ecossistema de soluções e hoje estão crescendo com muito mais qualidade de vida. Eu aguardo por você, vai ser um prazer enorme te explicar como nós trabalhamos e também poder te mostrar como a nossa operação pode trazer tantas soluções para você e fazer com que você possa respirar esse ar puro. Entre em contato conosco agora, vai ser um prazer falar com você.